Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo mais um relato bônus para vocês. Eu queria agradecer a todos que atenderam o chamado e me seguiram no Instagram. Como eu falei, eu preciso do apoio de vocês para aumentar esses números, que é importante para o crescimento, continuidade e relevância do podcast. Então, se você ainda não segue o Instagram, dê pausa aqui nesse áudio e procure por assustadoramente_podcast e clique em seguir. E se você ainda não qualificou o podcast, qualifique dando 5 estrelinhas, tá bom? E quero agradecer a nova apoiadora financeira do podcast. Seja bem-vinda, Tainá Soares. Muito obrigada. E se você quiser se tornar um apoiador financeiro, entre no site apoia.se/assustadoramente. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. E vamos para o relato de hoje. Bom, pessoal, vou ler para vocês um relato que foi enviado pelo Cláudio, que atualmente mora no Amapá. E esse relato aqui aconteceu na cidade de Castanhal, no Pará. E o nome do relato é A Casa dos Espíritos. Esse relato aconteceu no povoado 3 de Outubro, que ficava próximo à cidade de Castanhal, no Pará. E aconteceu com os avós do Cláudio. O avô dele, que vou chamá-lo aqui de Senhor João, comprou uma casa bem grande nesse povoado. Nessa casa, gente, aconteceu tanta coisa sinistra que o Cláudio tentou resumir essa história em quase 20 minutos de áudio que ele enviou para mim lá no Telegram. Então vamos lá. O seu João comprou a casa para morar com a avó do Cláudio, que vou chamá-la aqui de Dona Maria. O João, ele não ficava muito em casa. E para não deixar a Maria sozinha, ele chamou os bisavós do Cláudio para morarem com eles. Eu acredito que sejam os bisavós maternos. Ele não colocou aqui, mas eu acredito que sejam os bisavós maternos, ou seja, os pais da Dona Maria. Gente, logo nos primeiros dias, eles começaram a perceber coisas estranhas na casa. Tipo, do nada, ouviam alguém batendo palmas na porta da casa. Quando iam verificar quem era, não tinha nada, ninguém. E essa casa ela ficava de frente para uma rodovia e não tinha casas por perto. E eles ouviam também jogando pedras em cima da casa, iam fora verificar, não tinha ninguém. E assim, foram os acontecimentos mais sutis, né? Até que coisas piores começaram a acontecer. Eles começaram a ver pessoas dentro de casa. Quando entravam num cômodo, avistavam essas pessoas e sempre eram pessoas negras. Bom, essa informação só é relevante porque o que eles sabiam é que as pessoas que moraram naquela casa antes deles eram negros. Pelo que eles sabem, né, que o Cláudio conseguiu de informação, naquela casa morou uma família numerosa. E isso justifica a grande quantidade de quartos que haviam ali. Alguns deles morreram e os demais decidiram vender a casa, e o avô do Cláudio foi o felizardo que adquiriu essa maravilha. A Dona Maria ficava apavorada com tudo que presenciava. Quando seu João chegava em casa, que ela ia contar para ele, ele não acreditava nela, nem nos bisavós do Cláudio, não dava nem ouvido para eles. E o clima foi ficando cada vez mais difícil. Aí os avós do Cláudio não aguentaram e vazaram de lá. E a Dona Maria, coitada, ficou na casa sozinha. E ela estava grávida nessa época da mãe do Cláudio. A princípio, a Dona Maria pensou que com a saída dos avós do Cláudio, que eu acredito que sejam os pais dela, o marido ficaria mais presente, né? Ou então daria um jeito de tirá-la daquela casa assombrada. Mas não, agora a Maria ela ficava sozinha em casa. E o seu João, só Deus sabe. O Cláudio não falou o que ele fazia, que não poderia fazer companhia para a esposa, mas enfim. Aí a Dona Maria, quando já estava deitada para dormir, escutava o barulho das coisas caindo na cozinha, vozes de pessoa brigando e quebrando as coisas, aquela algazarra. E sabe o que ela fazia? Ela se escondia embaixo das cobertas e começava a rezar mentalmente até cair no sono. Ela dormia em um quarto, sempre trancado à chave, e era a única forma que ela tinha para tentar se proteger de tudo isso. No dia seguinte, que ela ia conferir o estrago na cozinha, nada.
tudo em seu devido lugar, nada quebrado. E, gente, isso aconteceu várias vezes, né? Várias vezes. E o seu João continuava não acreditando na Maria. Falava que era coisa da cabeça dela, que ela estava ficando doida. E vocês pensam que as coisas aconteciam apenas durante a noite? Durante o dia também, gente, as coisas eram tão escancaradas que era em plena luz do dia. Por diversas vezes, a Dona Maria se deparou com pessoas perambulando pela casa, entrando nos cômodos. Um dia ela cruzou com uma mulher que a encarou nos olhos e seguiu como se nada tivesse acontecido e entrou em um dos quartos. Quando isso acontecia, a Maria corria e se trancava no quarto, tadinha. Até que um dia, a Maria ela se impôs e falou que fugiria daquela casa se o João não ficasse junto com ela. Depois dessa pressão, finalmente, o seu João começou a passar mais tempo na casa, fazendo companhia para a esposa grávida. Certa noite, eles estavam dormindo. Aí, sabe aquela briga, entre aspas, lá da cozinha? Aquela gritaria, quebra-quebra? O João se acordou ouvindo aquilo, se levantou, pegou uma arma que ele tinha e foi checar o que era. Nessa época, não tinha energia elétrica lá nesse lugar, então ele levou uma vela para clarear o caminho. Chegando lá, nada em lugar nenhum. Aí, agora sim, o João começou a acreditar que realmente a Maria não estava ficando doida, que realmente tinha algo de estranho naquela casa. Em outro dia, o seu João estava chegando em casa em sua caminhonete quando avistou um homem negro sentado à porta da garagem. O primeiro pensamento que veio na cabeça do seu João foi que a Maria havia levado um homem para casa. Mas ao se aproximar, o João percebeu que os olhos daquele homem eram estranhos, eram avermelhados e brilhavam. Nesse momento, ele começou a buzinar para o homem sair, o homem não saía, aí ele acelerou e jogou o carro em cima do homem. Depois, ele desceu do carro com a lanterna nas mãos e foi checar com mais calma. E não tinha nada embaixo do carro. Aí ele percebeu que aquilo que ele viu não era humano. Não era desse mundo. Esse ocorrido foi mais uma prova de que aquele lugar guardava segredos sinistros. Bom, gente, essas foram as coisas estranhas que aconteceram na casa dos avós do Cláudio. Mas não acabou não, gente. Não tô nem na metade. Vamos lá, continuando. Em uma madrugada, eles estavam dormindo quando foram despertados por uma briga lá do lado de fora da casa. Pelos barulhos, eram 2 homens brigando e algumas mulheres em volta gritando, pedindo socorro. O seu João pensou assim, nas palavras do Cláudio. Mas rapaz, que sem vergonhice é essa? Agora que eu acabo com essa farra aqui na frente da minha casa. O seu João pegou a arma, a lanterna e saiu. Chegando lá fora, ele viu 2 homens brigando e as mulheres que gritavam lá em volta. Elas pediam para alguém tirar a faca da mão deles. Cada uma dessas mulheres estavam segurando uma vela em suas mãos. Na hora que o seu João abriu o portão, não tinha mais nada na rua, nem sinal de fumaça. Gente, se restava alguma dúvida, agora não tinha mais nada, né? Ele agora tinha certeza de que aquela casa era assombrada, mas ele não conseguia ficar em casa. Agora, chegando nessa parte do áudio do Cláudio, descubro o motivo do seu João não parar em casa, que era um motivo que eu já desconfiava. O seu João, ele era muito mulherengo, tinha outras mulheres. Aí, novamente, ele levou os bisavós do Cláudio para fazerem companhia à Dona Maria, que já estava na reta final de sua gravidez. E as coisas estranhas continuavam acontecendo. Um dia, a bisavó do Cláudio se deparou com uma senhora bem idosa, de cabelos bem branquinhos, sentada em frente a um fogão a lenha, tranquila, calma, como se estivesse cozinhando em sua cozinha. Ela olhou para a bisavó do Cláudio, se levantou e foi em direção à porta que dava acesso ao quintal. Mas antes de chegar na porta, ela desapareceu. Outra vez, o bisavô do Cláudio estava arrumando algumas coisas no quintal quando, do nada, apareceu 2 cachorros grandes tentando atacá-lo. Ele estava com um facão na mão e tentou se defender. Os cachorros vinham para cima dele e ele tentava acertá-los com o facão,
e o facão passava pelos cachorros e não machucava eles. Entenderam? Como se fosse, sei lá, não tivesse carne e osso, fosse fantasma mesmo. Aí o senhorzinho lá entendeu que a coisa era de outro mundo. O Cláudio disse que a peleja foi grande para ele conseguir se livrar dos cachorros, até que eles desapareceram. Em fevereiro de 1959, a mãe do Cláudio nasceu. Os bisavós do Cláudio não estavam mais, foram embora, porque diz que o seu João tratava eles mal e eles foram embora. E o seu João na farra ainda. E as assombrações continuavam. Aí a dona Maria não aguentou mais e fugiu de casa. Não deu nem notícia pro seu João, disse que ele ainda tentou localizá-la por um tempo e não conseguiu localizá-la. E o casamento acabou. Os anos se passaram, a mãe do Cláudio já era uma mocinha e queria conhecer o pai. Aí uma madrinha ajudou e a levou para a casa do pai dela, que ele não morava mais nessa casa, morava em outra. E ela ficou lá por algum tempo. E a casa assombrada ainda existia. Estava abandonada porque ninguém conseguia morar nela. E as pessoas que passavam na rua também viam os espíritos, ou seja, a casa ela estava abandonada pelas pessoas vivas, já as mortas habitavam normalmente. Essa casa, como eu falei, ela ficava em frente a uma rodovia, ela era isolada, não tinha casas por perto. Um dia, o seu João passou lá em frente e viu, uma família sentada na frente, conversando em plena luz do dia. E era a coisa mais normal, todo mundo, o pessoal sabia que era assombrada. E eu perguntei pro Cláudio se essa casa ainda existe lá, ele não sabe, porque o pessoal não mora mais lá. Mas eu gostaria muito de saber onde fica essa casa, o terreno, para saber o que tem lá agora. Fiquei muito curiosa, gente. Bom, e essa foi mais uma história contada pelo Cláudio, do Amapá. Essa história ele cresceu ouvindo de sua mãe, que por sua vez cresceu ouvindo essas histórias da mãe dela, dos avós, madrasta e pai. Eu já ouvi história de casa assombrada, mas essa história aqui foi a mais assombrada, de uma presença muito forte de fantasmas. O que vocês acham, gente? Eu sempre abro uma caixinha de pergunta aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, vocês podem comentar, caso parecido, o que vocês acham. Eu acredito que nessa casa morou muita gente, talvez muitos anos, era uma casa que vinha de geração a geração, morou muitas pessoas. Eu não sei, eu tenho minha dúvida se era uma convivência harmoniosa, talvez teve muitas brigas, talvez teve pessoas muito apegadas à casa, que morreram e não desapegaram e continuaram lá, porque teve presença de briga, mas teve presença de pessoas convivendo normalmente lá. Então, acho que quando a gente gosta muito do lugar, a gente não quer sair, eu tô na minha casinha agora, eu acho que se um dia eu morrer, eu vou virar um encosto aqui, que se alguém cortar minhas árvores, eu vou atentar de verdade. Então tá avisado aos futuros moradores daqui 100 anos, quando eu morrer. É isso, gente, esses foram os relatos do Cláudio. Eu adorei, Cláudio, muito obrigada e desculpa a demora.